Boa tarde, tudo bem? Vamos lá, que hoje vamos fazer a live sobre a quiropraxia no esporte, né? Vamos ter como convidado o fisioterapeuta Éder Marcos e estou só esperando ele entrar para nós começarmos aqui a live. Éder, você está por aí, Éder? Vamos lá. Oi, Marina. Tudo bem? Conseguiu terminar bem o plantão ontem? Éder, vamos lá. Camila, tudo bem? Opa! Éder, vou te chamar aqui online agora. Vamos começar aqui a nossa conversa sobre quiropraxia nos esportes. Silvinha, tudo bem? Só esperando aqui o Éder, já chamei ele aqui para iniciar a conversa. Vamos só aguardar para ver se a internet não me derruba hoje, né? Boa tarde, Éder, tudo bem? Bem, Diego, boa tarde. Então, Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Todo mundo está ouvindo bem aí? Todo mundo na live aí ouvindo bem? Show de bola. Vamos lá. Para começar, vamos lá. O Éder, a gente se conheceu nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Ele é um fisioterapeuta que já tem uma larga experiência em várias situações dentro da fisioterapia e principalmente dentro da quiropraxia, né? Então, gostaria dele que ele se apresentasse agora para quem não o conhece, né? Sem contar que ele é um parceiro de longa data da Medsport, né? Éder, contigo aí. Obrigado, Diego. Obrigado aí pelas honras, pelo convite. Então, eu achei interessante o seu convite, né? Para a gente difundir mais a quiropraxia dentro da medicina do esporte, dos esportes. Nós tivemos uma boa experiência nos Jogos Paralímpicos, lá que a nossa amizade começou. E, como você disse, sou fisioterapeuta também, com especialidade na quiropraxia, em terapias manuais. Estou aí à disposição. Uhum. Então, Éder, para a gente começar, de uma forma geral, o que é a quiropraxia, né? Que o nome as pessoas acham já de cara um negócio muito feio, acham que é só quando você já está todo quebrado e precisa da quiropraxia, né? Vamos tirar esse estigma da cabeça das pessoas, né? Então, Diego, a quiropraxia, como eu disse, né, é um tratamento com as mãos também. E interessante o estigma. Quando os pacientes chegam para mim, eles me procuram por causa da quiropraxia. Mas quando procuram por causa da quiropraxia, já vem com medo. O medo de estar lá, o medo de se quebrar, ou o medo de ficar paraplégico. Ou de travar, né? Ou de travar, né? Também. Mas até desconstruirmos isso da cabeça do paciente, só mesmo na prática, você colocar nas mãos do paciente. Isso é uma crença que as pessoas têm do que elas ouvem falar, ou do que elas veem na televisão, como aconteceu ano passado. Se eu não me engano, 2 ou 3 casos que foram mostrados na imprensa americana, a pessoa que fez uma manipulação se auto-manipulou e ficou ruim, ficou acamado. Mas para você chegar nesse ponto,
a pessoa, com certeza, ela tem que ter algum histórico já na vértebra, na artéria vertebral. Exatamente. Por isso que quando eu vou manipular um paciente, eu sempre faço o teste da artéria vertebral. Se eu for manipular cervical, para ver se o paciente tem alguma situação anormal ali, ou se ela vai passar mal durante 1 minuto. Esse é o teste para você se segurar como profissional. Isso daí é uma coisa muito, muito complicada, né? Para a pessoa chegar ao ponto de se automanipular, primeiro que ela tem que ter uma confiança muito grande naquilo que está fazendo e, principalmente, ela tem que saber o ponto certo e se manipular, né? Que é o mais difícil, né? Diego, pode ser, muitas vezes, a pessoa gostar ou não gostar, não sei, mas vou falar por experiência própria minha. Eu achava bonito quando eu fazia isso. Então eu queria fazer na frente de todo mundo. Estou sentado na cadeira, eu conseguiria fazer se tivesse pessoas atrás de mim. Porque eu fazer um movimento da cervical e no final dar o thrust, fazer aquele ajuste, e eu ouvir o barulho, eu achava aquilo lindo. Queria aparecer, né? Para as pessoas atrás de mim. Também tem esse outro lado da moeda. A pessoa querer se aparecer por esforços próprios. E hoje em dia, como é que você pensa? Vamos lá. Boa Para eu pergunta. manipular um paciente, para fazer o ajuste, né? Sempre uso alguns parâmetros. O primeiro parâmetro, o paciente está com dor. Segundo parâmetro, para eu fazer isso, ver o histórico do paciente. Principalmente nesse histórico, no exame físico, eu faço o teste da artéria vertebral. E a partir daí, se o paciente não tiver medo, se for necessário, eu manipulo. Porque a manipulação você pode usar várias. Dentro da quiropraxia tem outros artifícios, não somente as mãos. Pô, bem legal, bem legal. Então vamos lá. Eu uso muito. Você pode usar os aparelhos, né, da Quiro, Hammer, você pode usar o TIC, que é aquele aí as pessoas, você não manipula, mas as pessoas vêm com aquela conversa. Nossa, parece que estão grampeando no meu pescoço. É aquele negócio, né, que a gente fala, porque as pessoas realmente não conhecem, então não sabem como que a prática e a situação é feita, né? Mas vamos então, agora que a gente já meio que deu uma Introdução? introduzida no que é a quiropraxia, né? Para quem não conhece, começar a entender que a quiropraxia não é só quando você está quebrado ou que é para te quebrar, né? As pessoas acham que é uma coisa ou outra. Como você acha que a quiropraxia pode influenciar positivamente dentro do esporte? Qual é a sua experiência em cima disso? Diego, os benefícios são amplos. Tá? Aí a primeira pergunta nós temos que fazer. Quem pode se beneficiar com a quiropraxia? E quem pode fazer? Todo mundo. Uns mais, outros menos. Eu atendo muito... Meu público é variado, né? Atendo pacientes idosos, atendo pacientes de crossfit e atendo atletas também, alguns de alta performance. Então, para cada um desses 3 tipos de pacientes, a sua mão tem que ter um feeling a certo ponto para você conseguir manipular a região necessária, desde que você não provoque nenhum dano tecidual. Então, essa é a primeira pergunta. E a partir daí, sim, o que a Quiro pode beneficiar? Praticamente tudo. Atletas, principalmente. A primeira coisa, você pode aliviar a dor. Aliviando a dor, você ganha um aumento de amplitude.
daquela região. Depois de... Aí você libera o tecido que está tensionado, tá? E já posso até pular já um item para falar que o benefício principal é aumentar a performance daquele atleta. Que atleta que não quer ficar com alto rendimento no vôlei, natação, no futebol, no atletismo, todos querem ter um movimento sincronizado com uma performance maravilhosa. Então, a Kiro pode atuar em todas essas situações, desses benefícios. Perfeito. E assim, qual seria uma contraindicação que a quiropraxia teria no esporte, por exemplo? Teria? Rapaz, no esporte, não vejo contraindicação direta. Tá? Não vejo contraindicação direta. O que é necessário fazer é verificar o teste da artéria vertebral. Perfeito. E esse teste daí é feito de forma rápida, é feito... Não, o paciente deitado, né? O paciente deitado na maca, com a cabeça fora da maca. Aí você faz uma extensão com uma pequena inclinação. Porque ali você consegue fazer uma compressão da artéria vertebral. Se ela tiver algum problema, o paciente vai apresentar questão de minutos. 1 minuto, 2. Aí já é uma contraindicação para você não manipular uma cervical de um paciente deste. Perfeito. E me tira uma outra dúvida. Como é que a gente poderia fazer para um atleta entrar em contato com você? Vamos lá. Seria com um atleta lesionado? Seria com um atleta lesionado? Ou seria com um atleta em recuperação? Qual desses três que estaria indicado a quiropraxia? Todos os três, Diego. Indicados. Todos os três. Eu acho interessante... a quiroterapia, né? Ela vai ajudar, que sentido? Na fase aguda, alivia a dor do paciente. Na fase intermediária, é onde você entra para você manter o que você ganhou nos ajustes. Para aquela subluxação não voltar novamente. E na a última fase é a fase de profilaxia. Então o paciente pode entrar muito bem nessas 3 situações. Perfeito, muito, muito bom. E assim, quando o paciente, no caso o atleta, independente do esporte, independente da modalidade, né, ele vai te procurar, então nunca teve lesão, nunca teve nada. Como é que já estão começando a falar do método Mackenzie, a gente já vai falar já sobre isso daí, né, que não tem como não falar de quiropraxia sem falar do método Mackenzie, né? Como que esse atleta nunca se lesionou, nunca teve nada, como é que você acha que a quiropraxia pode aumentar a performance dele? O atleta gostaria de saber isso daí. Ele quer falar, pô, achei legal, vi a live lá do Diego e do Éder, eu quero procurar o Éder para fazer a melhora da minha performance. É rápida essa Diego, olha só. Dele? Então, na avaliação, nós sempre vamos perceber a questão do paciente que está com alguma subluxação. Se ele tem uma subluxação naquela região vertebral, ele sempre vai ter alguma alteração fisiológica. Só que tem vezes que o paciente não sabe que ele tem essa subluxação. Como eu tenho pacientes que me procuram só para gostar de manipular. E na avaliação que nós percebemos a diferença que tem. Aí depois do manipulado, o paciente levanta e fala, nossa, parece que eu estou pisando nas nuvens. Eu tinha isso e não sabia. Entendeu? Legal. Ó,
Quem está entrando aí na live, doutor Frederico Negreiros, trabalhou com a gente na Medsport, está de folga agora no Espírito Santo, em Vitória. Marcelo Cardoso, atleta nosso paralímpico, de natação paralímpica, está aí online também, estou vendo. Doutora, tem vários doutores aqui, deixa eu ver aqui. Tem muita gente aqui online. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer. Então, já que foi falado aqui, ó, acho que foi atletas com torcicolor essa intervenção dá alívio imediato? A Camila perguntou aqui. Bom, Camila, vamos lá. Nesses atletas, já vamos acelerar um pouquinho, que eu ia falar, tá? Esses atletas, sim, você manipulando, sabendo manipular com a vértebra, dá muito resultado. Só que esses atletas eu não mando apenas manipulá-lo. Desculpa, eu apenas não manipulo, mas eu peço para ele ir para casa fazendo o exercício do Mackenzie. Porque o exercício do Mackenzie, como é um atleta que precisa ter resposta, resultado logo, devido às competições, depois eu até posso falar um caso de um atleta que eu estou acompanhando, ele faz parte do atletismo, ele estava tentando vaga para as Olimpíadas do ano que vem, que não é mais esse ano, né? Eu acompanho ele pela videoconferência fazendo Mackenzie. E aí, então, Camila, respondendo, sim, o paciente ele pode ser beneficiado. Então, e sendo beneficiado com a manipulação, já vai para casa fazendo exercício de Mackenzie. E aí, vamos lá, já que você citou isso aí, a gente já tinha comentado, o que é o método Mackenzie? O método Mackenzie, ele é uma avaliação, é um método de avaliação e tratamento, baseado em cima do movimento do paciente, do movimento da estrutura. Ela pode ter ela é dividida em 3 categorias. O desarranjo, a disfunção e postural. E tem uma outra divisão do conceito que é chamada de outros. São os pacientes que não se encaixam nem no desarranjo, nem na disfunção e nem no postural. Uhum. Então, através desse método, nós conseguimos, na avaliação, verificar se o paciente está com desarranjo, que pode ser alguma estrutura na articulação ou nos membros, que está provocando um bloqueio no movimento, que está provocando, por sua vez, está gerando uma dor no paciente. Perfeito. Só para deixar claro aqui, essa Camila que perguntou, é a Camila que ela é psicóloga do esporte, ela trabalha conosco também, uma excelente psicóloga, e em breve vamos estar fazendo a live com ela também, né? Falar sobre a psicologia no esporte, as ações, é bem legal também. A equipe multidisciplinar, né, Éder? Eu acho que é uma coisa que hoje em dia não tem como nós trabalharmos. Para quem não sabe, o Éder é nosso parceiro. Eu utilizo o consultório dele também para fazer atendimento, né? Eu indico o paciente para ele, ele indica o paciente para mim. Então nós somos parceiros, não é de hoje, né? Mas, assim, a equipe multidisciplinar hoje é uma coisa que é uma realidade. Antigamente era uma coisa em que era muito, vamos dizer assim, surreal. Nós não víamos muito essa interação entre as equipes. Hoje em dia, uma equipe multidisciplinar para você tratar de um atleta, principalmente de um atleta de alto rendimento, eu acredito que não exista possibilidade de um atleta de alto rendimento hoje não ter no staff dele uma equipe multidisciplinar. Você concorda? Diego, eu aprendi muito. Saímos da teoria. Teoria é muito bonita, né? Uhum. Falar sobre equipe multidisciplinar. É verdade. Mas, para mim, o que me deixou muito satisfeito, o que aprendi muito com essa palavra multidisciplinar, equipe multidisciplinar, foi a nossa participação em conjunto nos Paralimpíadas. Era médico, fisioterapeuta, psicólogo e enfermeiros. Ou estavam dentro da quadra, ou estavam fora da quadra, mas todo mundo fazia o trabalho juntos. Ninguém tomava a frente de ninguém. Então, se eu acho que tem que ter equipe disciplinar,
tem que ter sim. Tem que saber trabalhar sim. Não, com certeza, com certeza. E eu já participei de 2 Jogos Olímpicos, né? Então, a minha experiência é bem vasta nesse sentido. Sou ex-atleta. Então, assim, e o que eu vivenciei nessa Olimpíada e Paralimpíada, cara, foi um negócio realmente diferente de tudo que eu já tinha convivido na minha vida profissional. Todos ali juntos, e me lembro como se fosse hoje, eu tenho fotos até hoje, né? Da gente ali no foco, nós ali, eu, você, a doutora Solange junto conosco, Isso aí. ou então só eu e você, já ficou só eu e você dentro de quadra para atendermos. E assim, nunca realmente houve isso daí que você falou. Nunca houve, eu vou passar por cima do Éder porque eu sou enfermeiro, a doutora Solange não vai passar por cima da gente porque ela é médica, ou o Éder vai passar por cima. Não, não. Todas as nossas atitudes ali dentro eram todas milimetricamente, cirurgicamente feitas de forma adequada. Todos nós ali tínhamos. Não era eu, Diego, não era você, Éder, não era a doutora fulana de tal, não. Em momento algum aconteceu isso. Sempre a palavra nós sempre foi a tônica de tudo, né? Isso daí é sensacional. E assim, o que deu para aprender mais também, né? Sim, sem dúvida. A comunicação era a mesma. Sem dúvida. Sempre um falando com o outro. Ó, estão perguntando aí, ó, como foi participar das Olimpíadas de 2016? O Bruno está perguntando para você. Rapaz, nós precisamos fazer uma live com o Bruno. Esse cara é fera. Deixa eu saudar também aqui a Camila, né? Nós conhecemos. Entrou aí também o Romulo, não sei se permanece. A Carla, agora estudamos juntos. O Bruno e Fabrício foram amigaços que a Quiropraxia me deu. Renan também. A Luciana também, a minha esposa, acompanhando. Mas assim, respondendo à pergunta do Bruno, foi indescritível. Aquela final, Estados Unidos, participar da final, Estados Unidos não sei quem, e a semifinal, e o Brasil ficou em 5º lugar, uma coisa que não acontecia há anos, épica. Uhum. Foi maravilhoso. Acabou de entrar. Olha o Rodrigo aí, rapaz. Acabaram de entrar 2 amigos meus aí, o Rodrigo, que é... O Rodrigo ficou com a gente nas Olimpíadas, né? Nada, o Rodrigo trabalha comigo lá na Federal da Lagoa. E o doutor Luiz Fernando, que é fisiologista em Dubai. Esse é fera. Trabalha no clube em Dubai. Esse é fera. E o Rodrigo, além de trabalhar comigo no Hospital Federal da Lagoa, ele não só é fisioterapeuta, como ele é educador físico. Eu encho muito o saco dele, trocando várias ideias com relação a muita coisa. Que bom. Então vamos lá, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que foi o Marcelo que fez. Ó, o Rodrigo mandando um abraço aí pra gente. Tem uma outra pergunta aqui que é: a quiropraxia serve para tratamento ou para prevenção? Foi o paratleta Marcelo que fez essa pergunta aí pra gente. Marcelo, eu uso para os dois. Como eu falei no início, o paciente chega, quando ele tem alguma dor, ele chega já querendo ser tratado, manipulado, ser ajustado. E dependendo do paciente, eu já passo para ele, dos atletas que eu tenho, como que eu faço com eles? Manipulo, peço para ir para casa fazer um exercício de Mackenzie, ele vai voltar na reavaliação e vamos ver como é que está aquela região que estava subluxada, a região da dor dele. Tendo necessidade, é feito exercícios também, de estabilização muscular.
Aí depois nós passamos para uma profilaxia, uma prevenção. Pode ser uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês. Depende muito da necessidade de cada atleta. Ou de cada paciente. Perfeito. E aí vem aquela pergunta, né? Isso a gente vivenciou muito lá nos Jogos Olímpicos, principalmente. Você não participou dos Jogos Olímpicos, né? Você foi só dos Paralímpicos. Mas, assim, eu vivenciei muito, não só na minha época de atleta, como também nos atletas de alto rendimento lá. Qual atleta que você conhece que não sente dor? Né? Não existe. Isso. Não existe atleta de alto rendimento que não sinta dor. E aí ele vai chegar na quiropraxia e vai chegar de forma preventiva, como você está falando. Ele vai sair de lá sem dor? Ele vai conseguir trabalhar no esporte, na modalidade dele sem dor? Diego, é como você falou. Qual atleta que não sente dor? Ainda mais atleta de alto rendimento. O corpo exige dele. Exatamente. Às vezes ele vai ter uma pequena contratura. Ou tibial, posterior de coxa, tibial não, desculpa. O posterior de coxa, os isquios, ou na panturrilha, ou na escápula, no ombro. Peitoral, questão do nadador. No pubis, sempre vai ter algum problema. Ainda mais alto rendimento. Você tem como você trabalhar para prevenir. Para que uma lesão não aumente. Perfeito. Ó, o doutor Fabrício aqui, já que você citou ele está perguntando aqui, ó, tá vendo? Éder, nesse momento de quarentena, como está a relação com os atletas? Estão necessitando de ajuda por videoconferência? Videoconferência. Diego, posso aproveitar a pergunta do doutor Fabrício? Claro. Vou colocar um caso clínico de um paciente que eu estou acompanhando. Isso eu comentei com você e com a Camila. Tá? Esse paciente veio para mim. Ele está tentando uma vaga nas Olimpíadas. Uhum. Ele pratica atletismo. Ele veio para mim com uma dor na panturrilha. Só um minutinho. Gente, quando quiser fazer pergunta, faz a pergunta pela interrogaçãozinha aqui, do lado direito da tela de vocês, que a gente consegue afixar a pergunta aqui, fica mais fácil. Que aí, ao invés de fazer a pergunta pelos comentários. Aí, tanto eu como o Éder, a gente consegue visualizar melhor, tá bom? Desculpa, Éder, pode continuar. Então tá. Então, esse paciente veio para mim atletismo, né? Ele faz atletismo, estava finalizando algumas fases para tentar entrar nas Olimpíadas. Ele veio para mim com uma dor na panturrilha direita e uma fascite plantar com laudo médico à direita. Treinando mesmo assim. À noite, tá? À noite, ele tinha muita dor lombar. Então, fiz todos os testes com ele. Não deu, assim, se eu fosse direto para uma visão da quiropraxia, fui investigar o histórico dele, ele teve essa dor desde 2017. Tá? Treinando. Um ano antes, ele teve uma lesão no ligamento fibular esquerda, com 50% de rompimento. Ou seja, isso desencadeou uma lesão nele, vamos dizer assim, isso provocou uma cadeia lesional nele. Tá? Ao avaliá-lo, eu vi que ele estava tendo muito problema de torção no tornozelo. Durante os treinos, no atletismo. Daí eu comecei a mexer no pé dele. Tá? Eu fiz os testes na lombar, deram negativo. Daí eu fui para o pé dele direto. A região ali, depois que eu consegui excluir a lombar dele. Ele estava fazendo compensação, na verdade. Totalmente.
Só que aí nós encontramos uma lesão, uma cadeia lesional ascendente. A cadeia lesional ascendente, tem a descendente. Na maioria das vezes, a ascendente ela é provocada por algum entorse ou por algum trauma. E foi o que aconteceu com ele. Aí eu fui analisar o pé dele, ele estava pisando com o pé desabado, porque ali a estrutura da anatomia do navicular e do cuboide estavam subluxadas. Então ele compensava na pisada. Quando você tem... Isso aí. Quando você tem uma torção, você faz uma inversão do pé. Provocando o quê? Uma rotação externa da tíbia. Você tem uma rotação externa da tíbia, você já gira, acaba tendo o joelho varo. O joelho varo, você acaba tendo uma rotação externa do quadril. Olha que loucura. Aí você vai ver muitos atletas. Quando você tem uma rotação externa do quadril, você tem alteração no pubis. Aí, atletas, principalmente futebol, acaba tendo alguma pubalgia. Vamos tratar a consequência, mas não conseguimos tratar a causa. Tá? Isso foi só um parênteses. Aí, voltando para esse atleta que eu estou atendendo. Se você provocou uma rotação externa, você acaba provocando aí uma póstero-inferiorização do ilíaco. Quem está colocado, grudado, inserido no ilíaco é o grande dorsal, que vai até abaixo do úmero. Aí ele está compensando, o paciente começa a compensar, porque ele faz uma rotação interna no úmero. Rotação interna, ele acaba fazendo uma anteriorização dos ombros. Se ele faz uma anteriorização dos ombros, a cabeça fica anteriorizada. Porque você tem uma compensação do trapézio, no escaleno, no levantador da escápula. A cabeça anteriorizada, você começa a afetar C0, C1, C2. Então, esse paciente, por causa de uma pequena lesão, se você pegasse e fizesse palpação em toda a região que eu comentei, esse trajeto todo da lesão, da cadeia lesional, toda a região ela estava totalmente tensionada. Aí vamos lá, vamos imaginar, se o paciente está anteriorizado, os ombros anteriorizados, cabeça anteriorizada, um nadador, por exemplo, ele não consegue fazer o movimento direito do braço. Aí você vai trabalhar nos ombros dele, mas o problema não está no ombro, está lá embaixo. Aí você tem que trabalhar desde o início até lá em cima. Entendeu? É a mesma coisa um jogador de futebol. O nosso corpo se adapta de uma tal maneira para compensar outras. Aí, respondendo a pergunta, eu não sei de quem que foi. Esse paciente estava sendo tratado. Muito bem. Melhorou muito. Aí veio o Covid-19. Eu acompanho esse paciente pelo videoconferência. Hoje, como não tem... Ele é de outro país. Como não tem como manipulá-lo, eu estou passando para ele... eu faço exercício com ele de Mackenzie pela videoconferência. Ele está se dando muito bem também. Isso que eu ia falar, ele está surtindo um efeito bem satisfatório, né? Isso. Ele está fazendo exercícios em casa, está treinando em casa e fazendo exercícios também. Pô, interessante. A Silvia, que é uma fisioterapeuta amiga nossa também, perguntou aqui se essa lesão dele foi por conta do calçado ou por causa da anatomia do pé. Eu creio que nenhum dos dois, né? Eu creio que ele tenha tido uma lesão de alguma forma, e essa lesão ele estava compensando. E aí, provavelmente, ele estava usando também um calçado inadequado, dependendo da lesão que ele teve. Dentro do meu entendimento, acredito que tenha sido isso, né? Silvia, não foi nenhum nem outro, tá? O histórico dele foi, durante o treino eu senti uma chicotada na panturrilha. Descartamos de cara a síndrome da pedrada. Uhum. Tá? Aí ele foi e acabou evoluindo para essas outras coisas. Essa compensação de cadeias. Pô, interessante. E assim, quando você pega um atleta, isso é bem interessante a gente deixar claro. Quando a gente pega um atleta com uma lesão em cervical, às vezes, ou não precisa tanto, uma lesão de repente na lombar,
do atleta reclamar e pedir o tempo todo atendimento médico pós-jogo ou pós-treino, porque ele está com muita dor na lombar e tudo mais, às vezes essa lesão não é na lombar. Infelizmente, a maioria das pessoas fazem o tratamento direto naquele local em que o atleta remete a dor. E nem sempre a dor vai estar ligada diretamente ao local que está sendo dolorido naquele momento. Né? Isso daí é muito importante que você falou, porque às vezes a lesão dele, tornozelo, ele teve uma canelite, por exemplo, e ele começou a compensar decorrente dessa canelite, ele tratou de forma errada essa canelite, estou levando para o lado do atleta de atletismo, né? Ou o atleta que utiliza muito a velocidade de endurance ou qualquer outro, ou triatlon que seja, ele usa isso daí, ele compensa o corpo dele, faz com que essa compensação pare de doer a canelite dele, e aí, consequentemente, ele começa, a conta começa a não fechar em algum momento, e ele começa a ter uma dor na lombar. Aí começam a tratar, aquele negócio, não olham o atleta como um todo, né? Eles olham sempre de forma micro, né? Vai só na dor. E não é a dor só o local da dor, a gente tem que fazer uma investigação, que foi exatamente o que você fez com esse atleta. Né? O atleta ele chegou para você com uma dor X, e você identificou que ele tinha tido uma lesão muito, muito antes, e uma lesão que ele não deu tanto valor, né? Isso aí. Diego, eu costumo falar que nós, profissionais da saúde, que atendemos esse tipo de público, nós não podemos olhar para o atleta somente pesquisando a consequência da dor dele. Vamos tratar naquela dor ali e acabou. Não tem como. Você tem que olhar qual a causa da dor dele. Para depois, aquela consequência da dor, que é a dor, desculpa, a consequência que é a dor, provavelmente você tratando a causa, ela não volta mais. Mas se você ficar focado só na consequência, está gerando microtraumas lá na outra região. Como eu falei aquela hora, o paciente, quando ele tem uma cadeia lesional ascendente, geralmente, tá? Não é via de regra, mas geralmente o problema foi de algum entorse, algum trauma. Se a cadeia lesional descendente, geralmente o problema é alguma disfunção muscular, alguma compensação muscular. E aí agora eu digo um caso clínico meu, né? Que por sinal esse caso está online aí com a gente. O nosso atleta Marcelo Cardoso teve uma cadeia descendente. Olha para você ver. Ele estava com muita dor na região lombar, ele não conseguia fazer os treinos de forma adequada, ele estava com uma angulação, tudo bem que ele é deficiente físico, né? Ele tem mielo, né? Mielodistrofia, só que o que acontece? O ilíaco dele estava a angulação dele estava muito desordenada. Começamos a mexer no ilíaco dele, não tem como a gente botar ele de forma adequada, não tem como você botar o ilíaco dele aprumado como o ilíaco normal, mas a gente fez as adaptações e ele estava começando a sentir dor, sabe aonde? Ele é atleta de natação. Ele começou a sentir dor aonde? Nos ombros. Aí. Só que a dor do ombro dele, ele tratou. E aí, beleza, começou a fazer a compensação dele e começou a sentir dor aonde? Lá embaixo, lá na lombar. Estou errado, senhor Marcelo? Fale aí conosco sobre a sua experiência. E aí eu tratava o ombro dele de forma... Aí é aquele negócio, né? Como você falou lá no início. Eu tratava o ombro dele de forma errada, porque eu estava vendo o paciente só como a dor. Só identificando a dor. Quando eu comecei a olhar o Marcelo como um todo, eu acabei verificando que não era só esse o problema.
Então, eu comecei realmente a tratar a parte lombar dele, que aí depois eu fui subindo e aí cheguei no ombro dele. Hoje em dia, ele continua sentindo dor, ele vai sentir dor, ele é um atleta de alto rendimento, então eu sempre falo isso com ele, deixo isso bem claro. Marcelo, dor faz parte. Não, não foi isso, Marcelo? Não, agora eu entendi. Não, isso aí. E eu trato muito o Marcelo também de forma por videoconferência ou por telefone. Hoje em dia eu quase não encontro mais com o Marcelo, né? Porque a vida faz com que a gente tenha também nosso trabalho, nossas situações. Eu não sou só enfermeiro do esporte, eu sou enfermeiro dermatologista, eu sou enfermeiro do Hospital Federal da Lagoa, então, ainda mais nessa época de pandemia, eu estou trabalhando bastante lá no hospital, trabalho em outros lugares, então, assim, temos que usar a ferramenta, como, eu não me lembro quem foi que perguntou, da nossa logística. Eu tenho tempo em casa, mas eu não vou conseguir ter tempo hábil de ir ao nosso paciente ou do nosso paciente vir a nós. Então, a gente usa a videoconferência, estamos usando hoje o Instagram para deixar as coisas às claras, as pessoas entenderem o que é a quiropraxia, como que ela pode ser usada de forma benéfica, não só no esporte, mas na vida pessoal das pessoas. E isso tudo daí que a gente tem que influenciar, né? O que você me diria disso aí, o Éder? Essa nova realidade também, né? De nós termos que fazer dessa forma. Você falou do seu atleta que não é nem do país, né? Ele é de outro país. E você tem outros pacientes, clientes ou atletas que estejam fazendo essa videoconferência ou videochat contigo, alguma coisa do gênero, e quais os benefícios que você vê nisso aí, e se você vê alguma contraindicação também. Eu acredito que não, mas... Então, Diego, no início eu fui meio resistente, tinha algumas indagações com relação à videoconferência, né? Porque todos nós, terapeutas manuais, gostamos de colocar a mão, tá? Mas isso é uma coisa que eu aprendi lá em 2013 com o professor do MDT, os hands-off. Não, só que eu não sabia que isso ia chegar tão rápido. 2013, 2019, 2020, 7 anos. Então, quando começou essa questão da videoconferência, o COFITO liberou, o CREFITO também embarcou, acompanhei outras lives de outros colegas, que já trabalham nisso há muito tempo. E depois que eu vi a live deles, a visão que eu estava com... A visão que estava assim, meio bloqueada, abriu mais um leque para atender. Eu estava, antes de falar com vocês aqui, eu estava atendendo outro paciente. Com uma dor, veio do Chile com uma dor na virilha, ao fazer o agachamento. Aí, pelo videoconferência, conversei com ele, fiz os testes com ele, usando o MDT, e deu como fosse deu um desarranjo para a lombar. Nem mexi no quadril dele, não mexi no joelho, quer dizer, não pedi. Ali foi direto, diferente desse paciente atleta, que eu tive que excluir a lombar dele. Então, conforme ele fez essa extensão, esse paciente já deu uma... Ele falou, eu fiz 10 extensões em pé, pela videoconferência. Ele falou, Éder, deu uma pequena aliviada. Opa, a bandeira verde, vamos prosseguir. Aí eu pedi para ele deitar, e fazer deitado, no chão mesmo da casa dele. Aí quando ele fez, Éder, a dor praticamente saiu 80%. Mais uma bandeira verde, prosseguimos. Aí eu pedi para ele, então você faz umas 10 repetições e cada 10 movimentos você para 3 segundos. Aí ele fez, a dor foi abolida. Então, aí eu pedi para amanhã ele me retornar novamente, para saber como é que ele ficou. Mas fazer a cada 2 horas, os 10 movimentos de extensão. Aí eu, respondendo
a sua pergunta, esse benefício da videoconferência vai ajudar demais as pessoas. Esse paciente, esse atleta, ele não é do Brasil, como te falei. Ele é de fora. Sim. Tem uma paciente que eu estava acompanhando, ela é da Holanda. O procedimento é o mesmo. Sim. Videoconferência. E olha que eu indiquei para ela uma pessoa que mexe com o Mackenzie na Holanda. Ela não quis ir. Ou seja, a videoconferência tem, sim, ajudado o pessoal com hands-off, que trabalha com hands-off. E tem ajudado muito. O negócio é saber como utilizar. Exatamente. E saber qual o paciente que vai ser beneficiado e qual não é beneficiado. Eu acho assim, que na área de saúde, antigamente tinha o médico da família, né? Aquele médico que às vezes vinha velhinho, mas que cuidou da sua mãe, da sua avó, de você, quando criança e tal. Então, isso daí passou para os outros profissionais de saúde, né? Então, a nossa credibilidade, quando um paciente vem, independente da nacionalidade, independente do momento, quando vem e nós fazemos um trabalho de excelência, um trabalho perfeito, um trabalho de forma respeitosa e, claro, a gente tem profissional que faz isso tudo, aí chega no final e aí cobra uma fábula para o cara. Eu acho que nós temos que ser justos também na forma de fazer a cobrança. Né? Eu acho que quando você faz esse somatório todo, pode ser, foi o que você falou, lá na Holanda pode ter um cara que faça exatamente a mesma coisa que você, mas se você teve a credibilidade, seu paciente teve aquela empatia com você, eu acho que isso daí é o que mais importa. Né? E a gente consegue fazer todo o tratamento de forma por vídeo, por orientações, e isso daí, essa empatia e essa credibilidade, eu acho que é o que mais conta, né? Isso aí. Diego, usando essa abertura sua, tem um amigo meu de Belo Horizonte, o Rafael Bonaparte, excelente pessoa, fantástica pessoa, profissional. Ele usa uma frase, ele estava conversando comigo um tempo atrás, ele usou uma frase dentro do que você falou. Se fizer tudo isso que você falou e tendo a credibilidade, não há concorrência. Exatamente. Concordo com você. Não há concorrência, as pessoas brigam, se matam, vão cobrar isso, cobrar aquilo. Não há concorrência. Ó, a Camila, se não me engano, foi a Camila que perguntou, não foi? A Camila perguntou, a Camila, que é psicóloga, falar da questão emocional também. Ela influencia na postura do atleta ou da pessoa que ele procura? Boa pergunta. Uma das minhas especializações foi ter feito dor crônica, pacientes com dor crônica, tá? E vira e mexe eu pego pacientes com dor crônica, sim. O emocional está abalado. Então, para você pegar a confiança desse paciente que já passou por médicos, passou por psicólogos, passou por psiquiatras, por vários tratamentos, não deu resultado. Para você pegar a confiança desse paciente, a credibilidade, leva-se um pouco de tempo. Mas tem que explicar para o paciente qual o problema dele. E muitas vezes, todos os pacientes que eu atendi, a colocação foi, ninguém me falou da maneira que está falando. Ninguém me colocou como está colocando. Então, até a maneira de você expor para o paciente o problema dele, você tem que ter um jeitinho para o paciente saber não ganhar você como profissional, mas para ele saber que com você ele vai ficar bem, ele vai melhorar. E para o paciente crônico, se ele melhorar 10%, é muita coisa. Para ele já vê uma melhora absurda, que ele sempre vai querer continuar fazendo com você. Porque ele já passou por tanta coisa na cabeça dele, tanta coisa ruim, e não deu jeito. As pessoas só estavam na cabeça dessa pessoa, claro. Só estavam brincando, só estavam fazendo de forma errada. Não vamos criticar os outros profissionais também. Às vezes eles estavam tentando, mas dentro daquele limite profissional, ele não conseguiu atingir o êxito com aquele paciente.
como já aconteceu comigo, como já aconteceu com você. Não Sim, é certo ou errado. A questão é nós tentarmos fazer sempre o correto, né? E, claro, a credibilidade do paciente é uma coisa que eu acho que não tem como a gente não existe tratamento bem feito se não tem a confiança do paciente. Ele chega lá isso falando aí. assim, vou chegar e vou me consultar com o Éder. Meu Deus, que saco. Isso aí não existe. Se ele chegar dessa forma, o tratamento não vai ser satisfatório de forma nenhuma, porque ele já chega lá de forma negativada. Então, o corpo fala, né? O nosso corpo fala o tempo todo. Então, se ele chegar lá dessa forma, de forma negativa, de forma com escudo, ele não vai ter como fazer nenhum tratamento. Ele pode ir no papa da quiropraxia, ele pode ir no papa da enfermagem, da medicina, da onde ele for. Ele não vai conseguir tratamento nenhum. Ele tem que estar apto Isso aí. a querer ser tratado. Isso mesmo. Entendeu? Eu acho que isso daí exatamente. Já chega, vários pacientes já. Quantos pacientes chegam para você resistentes? Eu acho que 99%. É, lembrando que a colega psicóloga comentou, já chega resistente, sim. E você percebe, todo paciente crônico, quase que todos crônicos, ele já chega para você resistente, não precisa falar, mas você percebe na postura dele. Exato. Ele está cabisbaixo, ele está com uma rotação interna dos ombros e uma semiflexão. Isso aí. Aí você começa a investigar a vida dele na avaliação, né? Na anamnese. Às vezes você faz umas perguntas que ele lembrava, só lembra aquela pergunta de 10 anos atrás e te responde. E é ali que está um insight que você pode estar usando, que vai contribuir no tratamento físico, na recuperação. Interessante, né? Isso é muito interessante, essa parte da resistência, né? Quantos pacientes chegam resistentes para a gente? A maioria chega resistente. Eu tive uma paciente, foi interessantíssimo o caso dela, fantástico. Ela estava há 2 anos se tratando, ela nunca foi no psicólogo, só foi no psiquiatra. E estava há 2 anos com 2 psiquiatras diferentes. Cada ano ficou com um diferente. Ela nunca foi fazer um tratamento fisioterapêutico. Nunca procurou nenhuma outra alternativa, nenhuma terapia complementar. Quando ela veio para mim, eu descobri que ela estava com um problema. A dor dela era no ombro. Desculpa. Ela tinha uma cefaleia tremenda. Muito intensa. Aí ela foi na sessão cheia de remédio. Eu pedi para ela, eu tive a infelicidade, né? Vamos falar dos nossos erros também. Lógico. Ou felicidade, não sei. Pedi para ela na próxima sessão ir sem remédio nenhum. Porque eu não estava conseguindo fechar o diagnóstico com ela. Quando ela foi, eu abri a porta do consultório, no outro consultório que eu estava, e ela estava deitada no chão na recepção, chorando. O paciente acabou de sair comigo, era um paciente novo também. Até eu fiquei sem graça, meio do paciente novo, e a outra paciente no chão chorando. Ela estava com muita dor, ela falou para eu ter misericórdia dela para nunca mais fazer aquilo. Aí eu pedi para ela. Eu precisava, porque estava totalmente dopada da última vez. Aí descobrimos que a enxaqueca dela estava uma disfunção temporomandibular dela. Coisa que nunca ninguém havia pesquisado. E por causa disso, ela estava tendo o emocional dela totalmente destruído. Porque em todas as pessoas que ela foi, as pessoas falavam que ela... Até a própria família falou que ela estava começando a ficar maluca, louca da cabeça. E voltando à doutora Camila, a maioria dos pacientes, quando chegam para a gente, paciente crônico, eles chegam totalmente desacreditados deles mesmos. Sim. Porque os profissionais que ele passou, ou a própria família, faz com que ele não tenha mais credibilidade no que ele está falando.
é a função nossa, nesses pacientes, abraçá-los. Mostrar para eles que, dependendo da situação, eles têm uma luz no final do túnel. A nossa função, querendo ou não, para a Camila, essa Camila também já tem um tempo, e assim, eu converso muito com ela sobre isso, a função tanto do fisioterapeuta, como do enfermeiro, como do médico, como do nutricionista, e a equipe multidisciplinar, querendo ou não, a gente tem que fazer também uma parte da psicologia, né? Nós temos que Sim. dar ombro, nós temos que... Quando a gente colhe informações desse paciente, a gente colhe informação de forma, vamos dizer assim, a gente joga algumas perguntas no meio do tratamento, para a gente começar a adquirir confiança, para a gente começar a adquirir algumas informações em que, naquele tete, no face-to-face, a pessoa não fala. Mas ela, no meio do tratamento, fala, pô, e aí, como foi sua semana? Que não sei o quê. E isso daí, a pessoa vai se soltando aos poucos e faz com que tenhamos as informações adequadas para entrar nessa seara de psicológica dela, né? E aí isso daí vai influenciar de forma muito positiva todos os tratamentos. Éder, nós temos 5 minutos aqui para acabar a live. Mas a gente pode fazer uma outra logo depois, né? Só deixa aí, já que tem gente online, vamos ver se eles querem que a gente continue, né? Porque por mim e por você, a gente fica aqui até amanhã, né? Tem muitos casos clínicos. Éder, vamos fazer uma pequena consideração final aí, vamos ver o que você teria com a sua experiência, com a sua vasta experiência, o que você falaria para as pessoas te procurarem? Diego, eu vou repetir aqui, eu lembro da frase que a Luciana colocou aí. A quiropraxia não é só estalar. Ou assim como qualquer outra abordagem, como a osteopatia, não é só estalar. O foco é conhecer a disfunção do paciente. Saber daquela vértebra, aquela região está subluxada ou não. E a partir daí você, se necessário, manipular. Se necessário. Tá? Porque algumas pessoas acham que tem que manipular. Como eu tive um paciente que eu perdi o paciente porque ele queria só manipulação. Ele queria ouvir o tac na cabeça dele. E ele não precisava, ele precisava de uma disfunção. Ele precisava de uma recuperação muscular. Então nós não podemos também focar que o estalar é o ideal. Hoje em dia, tem artigos publicados falando que o estalar já tem uma outra definição para o estalar, que nem sempre é necessário. Então, você pode manipular uma vértebra subluxada e não haver nenhum estalo, mas você corrigiu aquela disfunção. Perfeito. Entendeu? Então, uma consideração final que você disse. Como procurar? Não procure o paciente achando que vai ser só estalar. Ele tem que ir com o foco de que o profissional vai tratar da lesão dele. Independente de como foi, vai ser avaliado. E se ele couber dentro daquela função, daquele tipo de tratamento, daquele método, ele vai ser bem... o método vai ser bem favorável para ele. Perfeito. E aí, vamos fazer agora o merchan, né? Aonde fica o consultório do Dr. Éder Marcos? Olha, estamos nessa situação do Covid, né? Então, sim, o consultório do Dr. Éder agora é em casa. Ó, tem 30 segundos. Fala aí, onde que é? Pela videoconferência ou aqui na Barra, próximo ao Parque das Rosas. No Parque das Rosas. Depois, gente, eu vou colocar no meu feed, eu vou colocar o endereço lá do Dr. Éder. Isso aí, é mais completo. Que, com certeza, onde o Dr. Éder estiver atendendo, eu vou atender também, porque nós somos parceiros. Muito obrigado. Vai acabar a live agora.